O telefone tocou às 7h15 da manhã de uma terça-feira qualquer. Eu estava preparando meu café, como fazia há 15 anos desde o divórcio, quando aquele som estridente cortou o silêncio da minha cozinha. Olhei para um número desconhecido na tela e hesitei. Ligações cedo demais nunca traziam boas notícias. Margaret Whitmore. A voz do outro lado era formal, distante. Sim, sou eu. Meu nome é David Harrison. Sou advogado em Billings, Montana. Ligo sobre o falecimento de Richard Whitmore. Entendo que a senhora foi casada com ele. Minha mão apertou o telefone. Richard estava morto. Depois de 15 anos sem contato algum, sem uma palavra sequer, essa era a forma como eu descobria. Engoli em seco, tentando processar a informação. Quando? Foi tudo o que consegui perguntar. Há 3 semanas. Ataque cardíaco. Ele deixou instruções específicas para que a senhora fosse contatada sobre uma herança. Herança. A palavra soou estranha nos meus ouvidos. Richard havia me deixado algo? O homem que me abandonou depois de 22 anos de casamento, que escolheu a liberdade em vez da nossa vida juntos, pensou em mim no final? Que tipo de herança? O advogado pigarreou. Uma propriedade rural em Montana. Aproximadamente 15 acres com uma casa. Devo dizer, Sra. Whitmore, que a propriedade não está nas melhores condições. 15 acres e uma casa. Em Montana, um lugar onde eu nunca estive. Um estado que Richard mencionou apenas uma vez durante nosso casamento, dizendo que seu avô tinha terras por lá. Terras que aparentemente agora eram minhas. Preciso assinar alguma coisa? Sim, há documentos para serem assinados. Posso enviá-los por correio. Mas seria mais eficiente se a senhora pudesse vir até aqui. Também seria uma oportunidade para ver a propriedade. Anotei o endereço do escritório e desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Richard estava morto. Depois de todos esses anos imaginando onde ele estava, o que estava fazendo, se às vezes pensava em mim, agora eu sabia. Ele não pensaria em mais nada. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Era Kevin, meu filho mais velho. Mãe. Jake me contou que você recebeu uma ligação estranha hoje cedo. Meu filho mais novo havia passado por casa para pegar alguns documentos que eu guardava para ele. Aparentemente, ele havia me ouvido falando ao telefone. Seu pai morreu, Kevin. Silêncio do outro lado da linha. Depois, quase indiferente. Sinto muito, mãe. Vocês estavam separados há tanto tempo que eu meio que já considerava ele morto. A frieza na voz do meu filho me machucou mais do que esperava. Richard pode ter me deixado, mas ele ainda era o pai deles. Ele me deixou uma propriedade em Montana. Kevin soltou uma risada seca. Claro que deixou. Provavelmente uma cabana caindo aos pedaços no meio do nada. Até morto ele arranja um jeito de te incomodar. Kevin. Mãe, você não vai mesmo considerar ir até lá, vai? É uma perda de tempo e dinheiro. Vende essa coisa por qualquer valor e esqueça. Depois que desliguei, liguei para Sarah, minha irmã. Ela sempre foi mais diplomática que Kevin, mas sua reação não foi muito diferente. Oh, Margaret, que situação complicada. Mas Kevin tem razão, você sabe. Se Richard deixou isso para você depois de todos esses anos, provavelmente é porque não vale nada. Você deveria apenas se livrar disso e seguir em frente. Talvez ele tenha deixado por outro motivo. Sarah suspirou do outro lado da linha. Que motivo seria esse? O homem te abandonou, Margaret. Ele escolheu começar uma nova vida longe de você. Não romantize isso agora só porque ele morreu. Naquela noite, sentada sozinha na minha sala, olhei para as fotos na estante. Havia uma do nosso casamento que eu nunca consegui tirar. Richard estava radiante, com aquele sorriso que me fez apaixonar por ele na faculdade. Eu estava ao lado dele, jovem e cheia de esperanças sobre nosso futuro juntos. Como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Por anos eu me perguntei isso. Uma hora estávamos planejando nossa aposentadoria, falando sobre viajar juntos, e na seguinte ele estava me dizendo que precisava de espaço, que se sentia sufocado pelo casamento. Não é você, Margaret. Ele havia dito naquela manhã terrível de março. Sou eu. Preciso descobrir quem sou sem o casamento, sem as responsabilidades. Eu implorei. Perguntei se era outra mulher, se havia algo que eu pudesse mudar, consertar. Ele balançou a cabeça, pegou 2 malas que já estavam prontas e saiu pela porta da frente. Simples assim. 22 anos juntos terminaram numa manhã de terça-feira.
exatamente como esta em que soube de sua morte. Os meses seguintes foram um borrão de papéis de divórcio, advogados e divisão de bens. Richard foi generoso. Eu tinha que admitir. Ele me deixou a casa, o carro e uma quantia substancial da conta poupança. Mas generosidade financeira não curava o coração partido. Peguei o cartão do advogado que havia deixado na mesa de centro, David Harrison, escritório em Billings. Montana ficava a mais de 1.000 quilômetros daqui. Seria uma viagem longa, cara. Provavelmente inútil, como Kevin e Sarah disseram. Mas alguma coisa dentro de mim precisava saber. Por que Richard havia guardado essa propriedade todos esses anos? Por que me deixou algo depois de tanto tempo? Havia tantas perguntas sem resposta sobre nosso casamento, sobre por que ele realmente foi embora. Talvez em Montana eu encontrasse algumas respostas. Ou talvez encontrasse apenas uma cabana velha e a confirmação final de que eu nunca realmente conheci o homem com quem vivi por mais de 2 décadas. Na manhã seguinte, liguei para o escritório do advogado e marquei um encontro para a semana seguinte. Também reservei uma passagem de avião e um hotel em Billings. Quando contei para Kevin e Sarah sobre minha decisão, ambos ficaram exasperados. "Mãe, isso é ridículo", disse Kevin. "Você está jogando dinheiro fora por causa de uma fantasia." "Que fantasia?" "A de que Richard tinha alguns sentimentos ocultos por você. Ele foi embora, mãe. Isso deveria ter deixado as coisas claras." Ah, Sarah foi mais sutil, mas igualmente desencorajadora. "Margaret, querida, você finalmente estava seguindo em frente. Por que revolver o passado agora?" Mas eu já havia tomado minha decisão. Pela primeira vez em 15 anos, eu faria algo sem a aprovação da minha família. Alguma coisa me dizia que essa viagem era necessária, mesmo que eu não soubesse exatamente por quê. Na noite antes da viagem, enquanto arrumava minha mala, encontrei uma carta que Richard havia me enviado algumas semanas depois do divórcio ser finalizado. Eu nunca a havia aberto. Estava com muito medo do que poderia encontrar lá dentro. Agora, segurando o envelope amarelado em minhas mãos, me perguntei se finalmente era hora de descobrir o que ele tinha a dizer. O voo para Montana foi turbulento, mas não tanto quanto a ligação que recebi de Kevin enquanto esperava no aeroporto de conexão em Denver. "Mãe, ainda dá tempo de voltar para casa. Jake conversou com alguns amigos dele e eles disseram que você pode estar sendo vítima de um golpe. Advogados falsos que se aproveitam de viúvas." "Eu não sou viúva, Kevin. E já verifiquei. O escritório existe. Mesmo assim, isso não faz sentido. Por que Richard deixaria algo para você depois de tanto tempo?" Era a mesma pergunta que eu me fazia. Mas ouvir meu filho colocar dessa forma me incomodou. Como se eu fosse tão insignificante que nem mesmo um ex-marido pensaria em mim. Talvez ele tenha tido seus motivos. Kevin suspirou. Aquele suspiro cansado que ele fazia quando achava que eu estava sendo irracional. "Mãe, você está se preparando para uma decepção enorme. Essa propriedade provavelmente vale menos que a passagem de avião que você comprou." Quando desliguei, me senti mais sozinha do que nunca. Meus próprios filhos pareciam incapazes de imaginar que eu pudesse receber algo de valor, até mesmo de um ex-marido. Era como se eu não merecesse nada além de migalhas. O aeroporto de Billings era pequeno comparado aos que eu havia conhecido. Montana se estendia ao longe, vasta e intimidadora. Peguei um carro alugado e dirigi até o hotel, tentando não pensar nas palavras de Kevin ecoando na minha cabeça. Na manhã seguinte, encontrei o escritório de David Harrison numa rua movimentada do centro de Billings. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com o nome gravado em letras douradas na porta de vidro. Pelo menos isso não parecia um golpe. David Harrison era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele me cumprimentou com firmeza e me ofereceu café enquanto organizava os papéis na mesa. "Senhora Whitmore, preciso ser honesto com a senhora. A propriedade que Richard deixou não está em boas condições. Ele morou lá esporadicamente pelos últimos 10 anos, mas nos últimos 2 anos a casa ficou praticamente abandonada." Meu coração apertou. "Ele morava lá?" "Sim. Pelo que entendi, ele se mudou para Montana cerca de 5 anos após o divórcio de vocês. Comprou a propriedade e vivia de forma bem simples. Richard havia estado em Montana todo esse tempo, a apenas alguns estados de distância, vivendo uma vida da qual eu não sabia nada.
Me perguntei se ele às vezes pensava em mim, se sentia saudades da vida que tínhamos construído juntos. Posso ver a propriedade? David assentiu. Claro. Na verdade, eu recomendo que a senhora veja antes de assinar os papéis. Fica a cerca de 1 hora daqui, numa área bem rural. Ele me deu direções detalhadas e me entregou as chaves. A estrada de terra é meio complicada, especialmente depois da chuva da semana passada. Tem certeza de que não quer que eu vá com a senhora? Não, obrigada. Preciso fazer isso sozinha. A estrada para a propriedade era exatamente como David havia descrito. Depois de sair da rodovia principal, dirigi por 15 minutos numa estrada de cascalho, que se transformou numa trilha de terra cheia de buracos. O carro alugado reclamava a cada solavanco, e eu comecei a entender por que Kevin havia chamado isso de loucura. Quando finalmente avistei a casa, meu coração afundou. Era pior do que eu imaginava. A estrutura de madeira estava desbotada e descascando. Várias tábuas do deck da frente estavam soltas ou quebradas. O telhado tinha claramente vazamentos, com manchas escuras se espalhando pelas paredes externas. Estacionei o carro e fiquei sentada por alguns minutos, olhando para o que Richard havia chamado de lar pelos últimos anos. Era tão diferente da nossa casa suburbana bem cuidada, com seu jardim impecável e cerca branca. Isso aqui parecia abandonado, esquecido. Subi os degraus de madeira com cuidado, testando cada um antes de colocar meu peso completo. A varanda rangia sob meus pés. A chave girou facilmente na fechadura, como se a porta raramente fosse trancada. O interior era ainda mais deprimente que o exterior. Móveis cobertos com lençóis empoeirados, cheiro de mofo no ar e pouca luz entrando pelas janelas sujas. A sala principal era pequena, com uma lareira de pedra que parecia não ter sido usada há anos. A cozinha era básica, com eletrodomésticos antigos e armários que já haviam conhecido dias melhores. Caminhei lentamente pela casa, tentando imaginar Richard vivendo ali. Era tão diferente do homem que eu conhecia, que sempre valorizou ordem e conforto. Por que ele havia escolhido viver assim? No quarto principal, encontrei algumas roupas ainda penduradas no guarda-roupa. Camisas de flanela, jeans desgastados, botas de trabalho. Richard sempre havia sido meticuloso com sua aparência, usando ternos para o trabalho e mantendo tudo sempre impecável. Essas roupas sugeriam uma vida completamente diferente. Sobre a cômoda havia uma fotografia emoldurada que me fez parar de respirar por um momento. Era nossa foto de casamento, a mesma que eu guardava em casa. Mas essa cópia estava desbotada pelo tempo e pelo sol. Richard havia mantido nossa foto todos esses anos. Peguei o porta-retrato com mãos trêmulas. Por que ele guardaria isso se havia me deixado para trás? Se queria tanto se livrar do casamento, por que manter uma lembrança nossa? Continuei explorando e encontrei mais coisas estranhas. Uma gaveta na cozinha tinha guardanapos do restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Uma estante na sala tinha livros que eu costumava ler para ele nas noites frias de inverno. No banheiro, numa prateleira alta, havia um frasco do perfume que eu usava quando éramos casados. Cada descoberta me confundia mais. Se Richard queria recomeçar sua vida sem mim, por que cercar-se de lembranças nossas? Nada disso fazia sentido com o homem que havia me deixado. Voltei para a sala e me sentei num dos sofás empoeirados, tentando processar tudo. A casa estava em péssimas condições. Isso era verdade. Mas havia algo mais aqui. Algo que eu não estava entendendo completamente. Meu telefone tocou, me tirando dos pensamentos. Era Sarah. Margaret, como está a famosa herança? É, complicado. Complicado como? A casa vale alguma coisa ou não? Olhei ao redor da sala deteriorada. Não sei ainda. Preciso de mais tempo para entender. Entender o quê? Ou a casa vale a pena ou não vale. Não deveria ser tão complicado assim, mas era complicado. Tudo sobre essa situação era complicado. Por que Richard havia escolhido viver numa casa que estava claramente além da sua capacidade de manter? Por que guardar tantas lembranças de um casamento que ele havia abandonado? Sarah, preciso desligar. Te ligo mais tarde. Margaret, você está bem? Você parece estranha. Estou bem. Só preciso de tempo para processar tudo isso. Depois de desligar, caminhei até a janela da sala e olhei para a propriedade.
15 acres se estendiam ao longe, com algumas árvores esparsas e gramíneas altas balançando no vento. Era bonito, de uma forma selvagem e natural que eu nunca havia experimentado. Richard sempre havia falado sobre querer um lugar no campo quando se aposentasse. Eu pensava que eram apenas fantasias, conversas casuais sobre como seria ter espaço para respirar longe da agitação da cidade. Aparentemente, ele havia tornado essa fantasia realidade. Mas por que sozinho? Por que sem mim? Voltei para o quarto e abri todas as gavetas da cômoda, procurando por mais pistas sobre a vida que Richard havia construído aqui. Na gaveta de baixo, embaixo de algumas camisetas velhas, encontrei algo que fez meu coração acelerar. Era um diário. O couro da capa estava gasto pelo uso, e as páginas amareladas sugeriam que ele havia escrito nele regularmente. Hesitei antes de abri-lo. Isso seria invadir a privacidade dele, mesmo que ele estivesse morto? Mas eu precisava entender. Precisava saber por que ele havia guardado nossa foto, nossos guardanapos, meu perfume. Precisava saber por que havia me deixado essa propriedade. Abri o diário na primeira página e li as palavras escritas com a caligrafia familiar de Richard. Se Margaret estiver lendo isso, então finalmente encontrou o que eu nunca tive coragem de lhe mostrar em vida. Minha mão tremeu segurando o diário. Richard havia escrito pensando que eu encontraria? Ele sabia que me deixaria essa propriedade quando morreu? Respirei fundo e virei a página. 15 de agosto de 2010. Primeiro dia em Montana. A casa é pior do que imaginei, mas é minha. Longe de todos que acham que sabem o que é melhor para mim. Margaret provavelmente pensaria que enlouqueci, morando num lugar assim. Mas ela não está aqui para pensar nada sobre mim, está? Meu peito apertou. Richard havia se mudado para cá 1 ano depois do nosso divórcio ser finalizado. Continuei lendo, virando páginas em busca de respostas. 3 de setembro de 2010. Kevin ligou hoje, novamente me perguntando se vou fazer Margaret sofrer mais, pedindo para voltar. Não entende que foi ele quem plantou a ideia de que eu estava sendo egoísta, de que Margaret merecia alguém melhor. Ela te ama demais, pai. Isso não é saudável para nenhum de vocês. Talvez ele esteja certo. Talvez eu realmente tenha sido egoísta todos esses anos, deixando que ela cuidasse de tudo enquanto eu me escondia no trabalho. Parei de ler. Kevin havia falado essas coisas com Richard? Meu próprio filho havia sugerido que nosso casamento não era saudável? Senti uma onda de náusea subir pelo meu estômago. 20 de setembro de 2010. Sarah ligou ontem. Disse que Margaret finalmente está seguindo em frente, que conheceu alguém na igreja. É melhor assim, Richard. Vocês dois precisavam dessa liberdade. Por que isso me machuca tanto? Não foi isso que eu quis? Sarah sempre soube exatamente o que dizer para me fazer sentir culpado sobre o casamento. Margaret se sacrificou tanto por você, Richard. Ela merece ser feliz. Como se eu fosse um peso na vida dela. Eu nunca conheci ninguém na igreja. Sarah havia mentido para Richard. Mas por quê? E como ela sempre soube o que dizer para fazê-lo sentir culpado? Continuei lendo com crescente horror. 5 de outubro de 2010. Jake veio me visitar hoje. Trouxe fotos dos netos, como sempre. Mas também trouxe mais conselhos. Pai, você sabe que a mãe nunca foi realmente feliz, né? Ela só fingia para não te magoar. Sarah me contou que ela sempre falava sobre como se sentia presa. Por que meus próprios filhos me odeiam tanto? Por que acham que Margaret fingia me amar? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Jake havia dito essas coisas terríveis? Eu nunca, nem uma vez, disse que me sentia presa. Eu amava Richard completamente, sem reservas. Como meu filho havia distorcido tanto meus sentimentos. Virei mais páginas, procurando por mais respostas, mais verdades que eu aparentemente nunca soubera. 12 de novembro de 2010. Margaret me enviou papéis hoje sobre a divisão final dos bens. Sarah foi quem entregou, é claro. Disse que Margaret não queria falar comigo diretamente porque estava muito magoada e confusa. Perguntei se poderia falar com ela, explicar melhor por que fui embora. Sarah riu. Richard, você realmente acha que ela quer ouvir mais justificativas? Você já fez dano suficiente. Talvez ela esteja certa. Talvez eu só piore as coisas se tentar explicar. Sarah havia bloqueado nosso contato? Eu nunca disse que não queria falar com Richard. Na verdade, esperei por meses que ele ligasse.
que tentasse explicar melhor o que havia acontecido. Pensei que o silêncio dele significava que ele não se importava. 15 de março de 2011. Um ano desde que deixei Margaret. Kevin me ligou para verificar como estou me adaptando à liberdade. Disse que Margaret está muito melhor agora, que finalmente pode ser ela mesma sem ter que cuidar de mim o tempo todo. Ela até começou aquelas aulas de pintura que sempre quis fazer, pai. Você se lembra como sempre ficava chateado quando ela mencionava isso? Eu nunca fiquei chateado com as aulas de pintura dela. Eu a incentivei a fazer. Ah, isso era mentira. Richard sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. Quando mencionei as aulas de pintura, ele imediatamente se ofereceu para pagar e reorganizar nossa agenda para que eu pudesse frequentar. Eu que desisti, porque Kevin havia comentado que era bobagem gastar dinheiro com hobbies numa fase da vida em que deveríamos estar economizando. Continuei lendo, descobrindo uma teia de mentiras e manipulações que eu nunca havia suspeitado. 4 de julho de 2012. Sarah me ligou para o feriado. Contou que Margaret está namorando um viúvo da igreja. Eles têm muito em comum, Richard. Ele também perdeu alguém importante. A forma como ela disse "perdeu alguém importante" me atingiu como um soco. Como se eu tivesse morrido para Margaret, em vez de apenas partido. Talvez seja isso mesmo. Talvez eu tenha morrido para ela no dia em que saí de casa. Outro namorado fictício. Sarah havia inventado vários homens ao longo dos anos, aparentemente. Por que ela faria isso? Por que queria manter Richard longe de mim? 10 de dezembro de 2013. Jake me visitou para o Natal. Trouxe mais histórias sobre como Margaret está florescendo sem mim. Disse que ela está mais sociável, que fez novos amigos, que ri mais. Você deveria ficar feliz por ela, pai. Ela merece essa felicidade. Eu quero ficar feliz. Tento ficar feliz. Mas por que dói tanto saber que ela está melhor sem mim? Talvez porque confirma o que todos sempre disseram, que eu era um peso na vida dela. Eu não estava florescendo. Eu estava sobrevivendo. Levei anos para conseguir dormir a noite inteira novamente. Levei mais tempo ainda para parar de esperar que Richard aparecesse na porta, pronto para conversar e consertar nosso casamento. Virei para uma entrada mais recente, de apenas alguns meses atrás. 18 de janeiro de 2024. O médico disse que meu coração está fraco. Provavelmente tenho poucos anos. Estou pensando em deixar esta propriedade para Margaret no meu testamento. É a única coisa de valor que tenho, além das economias que já planejei deixar para os meninos. Mas ela vai querer vir aqui? Ou Sarah e Kevin vão convencê-la de que é outro truque meu para complicar a vida dela? Meu coração disparou. Richard sabia que estava doente. E ele estava certo sobre uma coisa. Kevin e Sarah realmente tentaram me convencer de que isso era algum tipo de pegadinha. 25 de fevereiro de 2024. Finalizei o testamento hoje. Deixei a propriedade para Margaret, junto com uma carta explicando tudo. Bem, quase tudo. Algumas verdades são pesadas demais para serem escritas. Espero que ela venha aqui. Espero que entenda que nunca parei de amá-la. E espero que perdoe a todos nós, especialmente a mim, por todas as mentiras. Uma carta. Richard havia deixado uma carta. Olhei ao redor do quarto, procurando por um envelope ou algum papel separado. Não vi nada óbvio. Voltei ao diário, procurando pela última entrada. 10 de março de 2024. Hoje é meu aniversário. 67 anos. Margaret sempre fazia bolo de chocolate com cobertura de morango no meu aniversário. Disse que era minha receita favorita, mesmo que eu nunca tivesse mencionado isso. Ela sempre soube o que eu gostava antes mesmo de eu saber. Como pude acreditar que ela não era feliz comigo? Como deixei que plantassem essas dúvidas na minha cabeça? A carta está escondida onde ela sempre guardava as coisas importantes. Se ela se lembrar, vai encontrar. Se não se lembrar, talvez seja melhor assim. Onde eu sempre guardava as coisas importantes. Richard estava se referindo a algum lugar da nossa antiga casa? Mas essa era a casa dele em Montana. Como poderia haver um lugar aqui onde eu guardava coisas? Então me lembrei. Em nossa casa, eu sempre escondia cartões de aniversário e presentes especiais dentro da fronha do travesseiro do lado dele da cama. Era nossa pequena tradição. Eu deixava surpresas ali e fingia que não sabia de nada quando ele descobria no dia seguinte. Corri até a cama e puxei o travesseiro do lado direito. Dentro da fronha,
havia um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia de Richard. Com mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Minha querida Margaret, se você está lendo isso, significa que encontrou o diário e veio até Montana como eu esperava. Significa que, apesar de tudo, parte de você ainda se importa o suficiente para procurar respostas. Primeiro, quero que você saiba que deixar você foi o maior erro da minha vida. Não porque a vida aqui foi difícil, mas porque abri mão da única pessoa que verdadeiramente me amou. Segundo, você precisa saber a verdade sobre por que eu fui embora. Meu telefone tocou, me assustando. Era Kevin. Mãe, você já viu a propriedade? É tão ruim quanto imaginamos? Olhei para a carta nas minhas mãos, depois para o diário aberto na cama. Tinha tantas perguntas, tantas coisas que precisava entender. Kevin, posso te ligar depois? Estou no meio de algo importante. Mais importante que sua família? Mãe, você está agindo de forma muito estranha desde que soube dessa herança. Estranha. Eu estava sendo estranha por querer entender por que meu ex-marido guardou nossa foto de casamento por 15 anos e me deixou uma propriedade em seu testamento. Vou te ligar depois. Repeti e desliguei. Voltei para a carta, sabendo que o que quer que Richard tivesse escrito mudaria tudo o que eu pensava saber sobre nosso casamento e nossa família. Voltei para a carta de Richard, meu coração batendo tão forte que podia ouvi-lo no silêncio da casa vazia. Segundo, você precisa saber a verdade sobre por que eu fui embora. Não foi porque parei de te amar. Não foi porque queria liberdade. Foi porque nossa própria família me convenceu de que eu estava sendo egoísta ao manter você presa a um casamento onde você fingia ser feliz. Kevin me procurou alguns meses antes de eu sair de casa. Disse que você havia conversado com ele sobre como se sentia sufocada, como tinha medo de me magoar se expressasse suas verdadeiras necessidades. Ele disse que você sonhava em viajar, em ter hobbies, em ter uma vida que não girasse em torno de cuidar de mim. Sarah confirmou tudo. Disse que você havia chorado em seu ombro várias vezes, confessando que se sentia como uma empregada em nossa própria casa. Que tinha medo de me dizer isso porque eu ficaria com raiva ou te faria sentir culpada. Jake trouxe a prova final. Disse que você havia mencionado para ele que às vezes se perguntava como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes, se casado com alguém mais independente. Margaret, eu acreditei neles porque eram nossos filhos e sua irmã. Por que eles mentiriam sobre algo tão sério? Eu comecei a observar você de forma diferente, procurando por sinais de que estava infeliz. E quando você está procurando por algo, sempre encontra, não é mesmo? Quando você suspirava enquanto fazia o jantar, eu pensava, ela está cansada de cuidar de mim. Quando você ficava quieta assistindo TV, eu pensava, ela está imaginando como seria estar em outro lugar. Quando você não ria das minhas piadas, eu pensava, ela está só sendo educada. Comecei a me sentir como um fardo. Cada carinho seu parecia obrigação. Cada eu te amo parecia uma mentira gentil. E quanto mais eu me afastava, mais eles reforçavam que eu estava fazendo a coisa certa ao liberar você. Foi Kevin quem sugeriu que eu saísse de casa temporariamente, para dar espaço para você descobrir o que realmente queria. Ele disse que se você realmente me amasse, me pediria para voltar. E se você não pedisse, eu teria minha resposta. Eu esperei, Margaret. Esperei por semanas que você ligasse, que aparecesse, que dissesse que sentia minha falta. Mas Sarah me ligava regularmente para dizer que você estava aliviada, que finalmente podia respirar sem mim por perto. Kevin dizia que você estava florescendo na minha ausência. Quando você não veio atrás de mim, interpretei como confirmação de que eles estavam certos, que você realmente era mais feliz sem mim. Foi só depois de anos morando aqui, sozinho e miserável, que comecei a questionar a versão deles. Por que você nunca havia dito essas coisas diretamente para mim? Por que, se você realmente queria liberdade, parecia tão devastada quando eu disse que queria o divórcio? Comecei a prestar atenção nas ligações deles. Sarah sempre mencionava como você estava bem melhor agora. Kevin sempre tinha histórias sobre como você estava mais feliz sem mim. Jake sempre enfatizava como você estava vivendo sua verdadeira vida, finalmente. Mas nunca havia detalhes específicos. Nunca havia exemplos concretos.
Sempre eram generalidades vagas sobre sua nova felicidade. Foi quando comecei a suspeitar que eles estavam mentindo. Margaret, eu tentei voltar. Há cerca de 5 anos, dirigi até nossa antiga casa determinado a bater na porta e pedir para conversarmos. Mas Sarah estava lá quando cheguei. Disse que você havia me visto pela janela e pedido para ela me mandar embora. Que você não queria revisitar velhas feridas e que eu deveria respeitar sua escolha. Eu acreditei nela. De novo. Agora, escrevendo esta carta sabendo que posso morrer a qualquer momento, percebo o quão tolo fui. Eles manipularam nosso casamento desde o início. Não sei por quê. Talvez ciúme, talvez medo de perder controle sobre nossas vidas, talvez apenas crueldade. Mas sei que você merece saber a verdade. Parei de ler, com lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Richard havia tentado voltar. Ele havia duvidado da decisão de me deixar. E Sarah? Sarah havia mentido para ele sobre minha reação. Eu nunca o vi pela janela 5 anos atrás. Sarah nunca me disse que ele esteve lá. Se eu soubesse, teria corrido para fora da casa e implorado para ele entrar, para conversarmos, para tentarmos consertar o que havia sido quebrado. Continuei lendo. Há mais coisas que você precisa saber. Coisas que descobri apenas recentemente. Kevin me ligou no mês passado porque está com problemas financeiros. Durante a conversa, ele soltou algo que me gelou o sangue. Ele disse: "Pai, você se lembra como foi fácil te convencer de que a mãe queria que você fosse embora? Sarah e eu realmente fizemos um bom trabalho naquela época. Quando pressionei para saber o que ele quis dizer, ele tentou desfazer. Mas era tarde demais. A verdade havia saído. Margaret, eles planejaram nossa separação. Não sei exatamente por quê, mas eles deliberadamente destruíram nosso casamento. Cada conversa que Kevin disse ter tido com você, cada confissão que Sarah disse que você fez, todas foram mentiras elaboradas para me fazer duvidar do seu amor. E funcionou perfeitamente. Eles sabiam exatamente como me atingir. Sempre fui inseguro sobre merecer você. Você era tão bonita, tão carinhosa, tão inteligente. Eu era apenas um contador comum que teve a sorte incrível de você aceitar se casar comigo. Quando eles plantaram a ideia de que você estava fingindo ser feliz para não me magoar, todas as minhas inseguranças vieram à tona. Perdi 15 anos com você por causa das mentiras deles. 15 anos que nunca poderemos recuperar. Se você está lendo isso, significa que eles provavelmente tentaram desencorajá-la de vir a Montana. Provavelmente disseram que eu estava perturbando sua vida mais uma vez. Que você deveria apenas vender a propriedade e esquecer. Não escute eles, Margaret. Não mais. Esta propriedade vale muito mais do que parece à primeira vista. Não financeiramente, embora a terra tenha valor substancial, mas sentimentalmente. Cada cômodo desta casa contém evidências do meu amor por você. Evidências de que nunca parei de pensar em nós. Procure no sótão. Há uma caixa marcada com suas iniciais. Dentro você encontrará cartas que escrevi para você ao longo dos anos, mas nunca enviei. Fotografias nossas que guardei. Pequenos tesouros do nosso casamento que não consegui jogar fora. Há também algo mais importante. Gravações. Nos últimos 2 anos, sabendo que minha saúde estava se deteriorando, comecei a gravar minhas ligações, especialmente as ligações de Kevin, Sarah e Jake. Queria ter certeza de suas verdadeiras motivações antes de morrer. Margaret, o que descobri vai chocar você, mas também vai libertá-la. Ouça as gravações. Descubra por si mesma quem realmente destruiu nossa família. E então, decida se quer manter essas pessoas em sua vida. Quanto à propriedade, ela é sua agora. Faça o que quiser com ela. Venda-a, demolira, transforme-a em algo bonito. A escolha é sua, mas saiba que cada tábua desta casa foi impregnada com o amor que senti por você até meu último dia. Eu te amo, Margaret. Sempre amei, e lamento profundamente ter sido tolo o suficiente para acreditar que você não me amava também. Perdoe-me, se conseguir, e perdoe-se por confiar nas pessoas erradas. Com todo o meu amor eterno, Richard P.S. A escada do sótão está atrás da porta do armário no corredor. A caixa está no canto nordeste, embaixo de uma lona azul. Dobrei a carta com cuidado, minha mente girando com tudo que havia lido. Richard havia descoberto a verdade. Nossa família, minha família, havia deliberadamente destruído nosso casamento. Mas por quê?
Que motivo Kevin, Sarah e Jake poderiam ter para querer que eu ficasse sozinha? Levantei-me da cama e fui até o corredor. Encontrei a porta do armário que Richard havia mencionado, e atrás dos casacos pendurados, vi uma escada de madeira dobrável. Puxei-a para baixo e subi até o sótão escuro. Usei a lanterna do meu celular para procurar no canto nordeste. Lá estava uma caixa de madeira com MW, gravado na tampa. Margaret Whitmore. Desci a caixa com cuidado e a levei para a sala. Dentro, encontrei exatamente o que Richard havia descrito. Pilhas de cartas nunca enviadas, fotografias nossas de todos os anos de casamento e um pequeno gravador digital com fones de ouvido. Peguei o gravador primeiro. Havia várias pastas de áudio organizadas por data. Encontrei a mais recente de apenas 2 meses atrás e apertei play. A voz de Kevin ecoou pelos fones. Pai, você ainda está vivendo naquele lugar horrível em Montana? Quando vai aceitar que a mãe seguiu em frente? Ela tem uma vida nova agora. Seria egoísmo de sua parte tentar voltar para ela. A voz de Richard mais fraca e cansada. Kevin, eu só quero saber se ela está bem. Não vou perturbá-la, só. Pai, pare com isso. A mãe me disse especificamente para te dizer que não quer mais contato. Ela está feliz agora. Por que você não consegue aceitar isso? Eu nunca disse isso. Nunca falei com Kevin sobre Richard nos últimos anos. Na verdade, Kevin sempre mudava de assunto quando eu mencionava meu ex-marido. Continuei ouvindo, gravação após gravação, descobrindo uma teia sistemática de mentiras que se estendia por anos. Sarah me inventando namorados, Jake criando histórias sobre minha suposta felicidade, Kevin alegando que eu havia pedido para eles manterem Richard longe. Cada mentira cuidadosamente elaborada para manter Richard e eu separados. Mas ainda não entendia o motivo. Até que encontrei a gravação que mudaria tudo. A gravação que encontrei estava marcada como Kevin Conversa Reveladora, janeiro 2024. Coloquei os fones de ouvido e apertei play, preparando-me para o que poderia ser a peça final do quebra-cabeça. A voz de Kevin estava diferente nesta gravação, mais relaxada, menos cautelosa. Ele havia bebido, pelo som da voz arrastada. Pai, você quer saber a verdade sobre por que Sarah e eu fizemos o que fizemos? Kevin, do que você está falando? Sobre convencer você a deixar a mamãe. Você realmente achou que foi ideia sua? Houve uma longa pausa antes de Richard responder, sua voz tensa. Kevin, você está bêbado. Estou, mas isso não torna o que estou dizendo menos verdadeiro. Olha, pai, eu vou te contar por que você está morrendo mesmo e por quê. Bem, porque estou cansado de carregar isso. Meu estômago se revirou. Ele sabia que Richard estava morrendo e ainda assim. Sarah e eu nunca gostamos de como você e a mamãe eram juntos. Vocês eram tão grudados, tão focados um no outro. Sabe como é constrangedor ter pais que ainda se beijam na cozinha aos 50 anos? Que ainda saem em encontros românticos depois de 20 anos de casamento? Isso te incomodava? Nos incomodava. Sarah e eu conversávamos sobre isso o tempo todo. Vocês dois viviam naquela bolha romântica ridícula, como se o resto do mundo não existisse. Era patético. Eu parei a gravação por um momento, respirando fundo. Kevin e Sarah tinham ciúme do nosso amor? Isso parecia tão cruel, tão incompreensível. Continuei ouvindo. E além disso, havia uma questão prática. Vocês dois estavam sempre planejando viagens juntos, gastando dinheiro com essas escapadas românticas. Sarah e eu ficávamos pensando, e nossa herança? Vocês iam gastar tudo em hotéis chiques e jantares caros? Agora eu entendia. Dinheiro. No final, sempre volta ao dinheiro. Kevin. Não, pai, deixa eu terminar. Quando Sarah sugeriu que a gente plantasse algumas dúvidas na sua cabeça sobre o casamento, pensei que era genial. Se vocês se divorciassem, a mamãe ficaria com a casa e metade das economias, mas o resto ficaria protegido para nós. E vocês dois finalmente parariam com essa demonstração pública de afeto que nos envergonhava. Vocês planejaram isso por quanto tempo? Alguns meses. Sarah é muito boa com psicologia, você sabe. Ela sabia exatamente como mexer com suas inseguranças. E eu conhecia todas as suas fraquezas, como você sempre se achou pouco para a mamãe. Richard ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a gravação havia parado. Pai, estou aqui. A voz de Richard estava quebrada. Vocês destruíram 15 anos da minha vida. 15 anos da vida da sua mãe. Ah, por favor. Vocês dois são drama demais. A mamãe está bem.
Ela tem a casa, tem dinheiro, tem independência. Provavelmente é mais feliz agora do que era sendo sua esposa devotada. Como você pode dizer isso? Porque é verdade. Olha, pai, você quer mesmo que eu minta e diga que me arrependo? Não me arrependo. Sarah também não. Fizemos o que achamos melhor para todo mundo, incluindo mentir para mim sobre sua mãe ter outros relacionamentos? Kevin riu. Essa foi a ideia da Sarah. Ela disse que se você pensasse que a mamãe estava seguindo em frente, você pararia de tentar voltar. E funcionou. Não funcionou? E quando eu tentei visitá-la há 5 anos, Sarah me ligou em pânico quando te viu no carro na frente da casa. A mamãe nem estava em casa. Tinha ido ao mercado. Mas Sarah inventou aquela história sobre a mamãe ter te visto e não querer falar. Você engoliu direitinho. A gravação continuou por mais alguns minutos, com Kevin revelando detalhes cada vez mais cruéis sobre como eles haviam orquestrado nossa separação. Quando finalmente parou, fiquei sentada no sofá empoeirado, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. 15 anos. 15 anos de solidão, de noites vazias, de me perguntar o que havia feito de errado. 15 anos de Richard vivendo sozinho nesta casa decadente, cercado de lembranças nossas, acreditando que eu era mais feliz sem ele. Tudo por causa da ganância e ciúme dos meus próprios filhos e da minha irmã. Meu telefone tocou. Era Sarah. Olhei para o aparelho por um longo momento antes de atender. Margaret, como está a viagem? Espero que você esteja percebendo que não vale a pena ficar muito tempo aí. Sua voz soava tão normal, tão preocupada, como se ela realmente se importasse com meu bem-estar. Sarah, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Você se lembra de 5 anos atrás quando Richard apareceu na minha casa? Houve uma pausa pequena, quase imperceptível. Margaret, do que você está falando? Você não me contou que ele esteve lá. Querida, acho que você está confusa. Richard nunca. Eu encontrei gravações, Sarah. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que pensei que ela havia desligado. Gravações do quê? Sua voz havia mudado, ficado mais defensiva. De Kevin contando para Richard como vocês planejaram nossa separação. Como vocês mentiram para nós dois por anos. Margaret, você não entende. Entendo perfeitamente. Minha voz permaneceu calma, mas havia aço nela agora. Vocês destruíram meu casamento por dinheiro e por ciúme. Não foi assim. Nós achamos que você seria mais feliz. Não minta para mim. Não mais. Eu me levantei e caminhei até a janela, olhando para a paisagem que Richard amava. Kevin explicou tudo na gravação. Vocês tinham vergonha do nosso amor e queriam proteger a herança de vocês. Sarah tentou algumas desculpas fracas, algumas justificativas sobre terem boas intenções, mas eu não estava mais ouvindo. Desliguei no meio de uma frase. Dentro de 10 minutos, Kevin estava ligando. Mãe, Sarah me contou sobre sua conversa. Você precisa entender o contexto. Kevin, eu interrompi. Você disse para seu pai que eu estava fingindo ser feliz no meu casamento. Mãe, isso foi há muito tempo. Você disse que eu chorava no ombro da Sarah sobre como me sentia presa. Mãe, você mentiu sistematicamente para destruir o único relacionamento que me fazia verdadeiramente feliz. Silêncio. E sabe o que é mais triste, Kevin? Você estava certo sobre uma coisa. Eu fui mais feliz depois do divórcio. Viu? Eu disse que eu fui mais feliz, continuei, porque finalmente parei de tentar agradar pessoas como você. Desliguei e imediatamente bloqueei o número. Jake ligou 1 hora depois. Eu nem me dei ao trabalho de atender. Passei o resto do dia ouvindo mais gravações, lendo as cartas que Richard havia escrito, mas nunca enviado, folheando as fotografias que ele guardou com tanto cuidado. Cada item era uma prova do amor que nunca morreu, apesar de todos os esforços para destruí-lo. Havia cartas escritas nos nossos aniversários de casamento. Cartas no meu aniversário. Cartas no Natal. Em todas elas, Richard expressava saudades, arrependimento e um amor que permaneceu constante mesmo na separação. Hoje é seu aniversário de 55 anos, dizia uma delas. Lembro quando você fez 35 e disse que finalmente estava se sentindo como uma adulta de verdade. Eu ri e disse que você sempre foi a mais madura de nós dois. Você riu também e disse que isso não era muito difícil. Espero que alguém esteja fazendo você rir hoje. É nosso aniversário de casamento de 25 anos. Dizia a outra.
Deveríamos estar planejando uma grande festa, renovando nossos votos, talvez. Em vez disso, estou sozinho em Montana, me perguntando como tudo deu tão errado. Se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria duvidado de você. Nunca teria deixado que eles plantassem veneno entre nós. Quando o sol começou a se pôr, eu estava sentada na varanda da frente, com uma xícara de chá que havia preparado na cozinha básica de Richard. Meu telefone havia tocado dezenas de vezes. Sarah, Kevin, Jake, até alguns primos que eu não falava há anos. A família havia mobilizado todas as forças para me trazer de volta ao redil. Mas eu não estava indo a lugar nenhum. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava exatamente onde precisava estar. Em uma casa cheia de evidências de um amor verdadeiro, finalmente conhecendo a verdade sobre as pessoas que eu havia confiado minha vida inteira. Enquanto assistia ao pôr do sol sobre a propriedade de Richard, tomei uma decisão que mudaria todo o resto da minha vida. Eu não estava apenas mantendo a propriedade, eu estava ficando. 6 meses depois, acordei no que agora era oficialmente minha casa em Montana. A diferença era impressionante. O que antes era uma estrutura decadente, agora brilhava com tinta fresca, janelas limpas e um jardim cuidadosamente plantado. Mas a mudança mais dramática não estava na casa. Estava em mim. Havia vendido minha casa na cidade 3 meses atrás. Kevin ficou furioso quando soube, principalmente quando descobriu que eu havia doado metade do dinheiro para uma instituição de caridade para idosos. Sarah tentou me convencer de que eu estava tendo um colapso emocional e precisava de ajuda profissional. Jake simplesmente parou de me ligar. A reação dele só confirmou o que eu já sabia. Eles nunca se importaram comigo como pessoa, apenas com o que eu representava para eles financeiramente e emocionalmente. Estava bebendo meu café matinal na varanda quando um carro desconhecido subiu pela estrada de terra. Não era incomum. Nos últimos meses, vários vizinhos haviam vindo me conhecer. A comunidade aqui era pequena, mas acolhedora. Pessoas que se importavam genuinamente umas com as outras, não como as relações tóxicas que eu havia deixado para trás. Mas quando a mulher saiu do carro, meu estômago apertou. Era Sarah. Ela havia envelhecido nos últimos meses. Seu cabelo, sempre impecavelmente arrumado, estava desgrenhado. Suas roupas, normalmente elegantes, pareciam escolhidas às pressas. Ela subiu os degraus da varanda lentamente, como se cada passo fosse doloroso. Margaret, Sarah, não me levantei da cadeira de balanço. Não ofereci café. Não sorri. Você está com uma aparência diferente. Era verdade. Eu havia perdido peso, não por estresse, mas por estar ativa. Passava os dias trabalhando no jardim, caminhando pela propriedade, reformando a casa. Meu cabelo estava mais longo, minha pele bronzeada pelo sol de Montana. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. O que você quer, Sarah? Ela se sentou na cadeira ao lado da minha sem ser convidada. Vim para conversar, para explicar. Não há nada para explicar. Ouvi as gravações, li as cartas. Sei exatamente o que você e os meninos fizeram. Sarah olhou para as mãos. Margaret, você precisa entender que nós pensamos que era para o melhor. Para o melhor de quem? Minha voz estava calma, mas firme. Para mim, que passei 15 anos sozinha. Para Richard, que morreu acreditando que eu era mais feliz sem ele? Nós não sabíamos que ele ia morrer. Sabiam sim. Kevin sabia quando falou com ele em janeiro. Mesmo assim, continuou mentindo. Sarah ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava quebrada. Kevin está com problemas financeiros sérios. O negócio dele faliu. Jake também está com dificuldades. Eles estavam contando com sua herança. E aí estava. A verdade nua e crua. E você, Sarah? Também estava contando com minha herança? Ela não respondeu, mas não precisava. A resposta estava escrita em seu rosto. Sabe o que é engraçado? Eu me inclinei para a frente na cadeira. Vocês destruíram meu casamento para proteger dinheiro que vocês nem tinham direito de ter. E no processo, me deram a maior bênção da minha vida. Sarah franziu a testa. Como assim? Me libertaram de vocês? Vi Sarah estremecer como se eu tivesse dado um tapa nela. Margaret, nós somos sua família. Não, eu disse. Minha voz firme e clara. Família não destrói a felicidade uns dos outros por ganância. Família não mente sistematicamente por anos.
Família não manipula pessoas que amam para satisfazer seus próprios interesses egoístas. Mas nós a amamos. Vocês amavam o que eu podia fazer por vocês. Há uma diferença. Sarah começou a chorar. Não lágrimas genuínas de arrependimento, mas o tipo de choro manipulativo que ela sempre usou para conseguir o que queria. Dessa vez, não funcionou. Margaret, por favor. Kevin está desesperado. Ele pode perder a casa. Então, ele pode trabalhar mais, gastar menos, ou encontrar uma solução como qualquer adulto responsável faria. Você sempre foi tão generosa. Eu era uma idiota. Eu a corrigi. Confundi ser generosa com ser usada. Confundi amor familiar com obrigação tóxica. Sarah tentou mais algumas táticas. Culpa, pena, até mesmo algumas ameaças veladas sobre como eu perderia toda a família. Mas suas palavras não me atingiam mais. Era como assistir uma peça teatral ruim sendo representada por uma atriz que havia perdido seu público. Depois de 1 hora de tentativas fúteis, ela finalmente desistiu. Você mudou, Margaret. Não para melhor. Eu sorri pela primeira vez desde que ela chegou. Você está certa. Eu mudei. Aprendi a colocar meu próprio bem-estar em primeiro lugar. Aprendi que não devo nada a pessoas que me tratam mal, independentemente de serem família. E aprendi que a verdadeira paz vem quando você para de tentar agradar pessoas que nunca estarão satisfeitas. Sarah se levantou, seu rosto uma máscara de raiva e frustração. Quando você se cansar dessa fase de ermitã, quando perceber o quanto está sendo ridícula, nós estaremos lá. Não estarão, eu disse calmamente, porque eu não vou voltar. Esta é minha vida agora. E pela primeira vez em décadas, é uma vida que eu escolhi. Assisti Sarah descer os degraus e entrar no carro. Ela bateu a porta com força e acelerou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Quando o barulho do motor desapareceu, o silêncio voltou. Um silêncio que eu havia aprendido a amar. Naquela noite, sentei-me na sala que Richard e eu havíamos transformado juntos, através de suas lembranças e minha renovação. Peguei uma das cartas que ele havia escrito, mas nunca enviado, datada do nosso que seria o 30º aniversário de casamento. Margaret, dizia a carta, hoje deveria ser nosso 30º aniversário. Em vez disso, é apenas outro dia solitário em Montana. Mas quero que você saiba que, onde quer que esteja, whatever esteja fazendo, eu ainda considero você minha esposa no meu coração. Ainda uso minha aliança. Ainda digo minha esposa quando as pessoas perguntam sobre minha situação civil, porque a verdade é que você ainda é minha esposa. Mesmo que eu tenha sido tolo demais para lutar por nosso casamento quando deveria ter lutado. Fechei a carta e olhei para minha própria mão esquerda. Eu também ainda usava minha aliança. Nunca havia conseguido tirá-la completamente. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Meu querido Richard, estou escrevendo esta carta sabendo que você nunca a receberá, mas precisando escrever mesmo assim. Encontrei sua casa. Encontrei suas cartas. Encontrei a verdade. Quero que você saiba que eu também nunca parei de te amar. Nem por um dia sequer. Quando você foi embora, parte de mim morreu. Mas não morreu porque você não me amava mais. Morreu porque pensei que você havia descoberto que eu não era suficiente. Agora sei que éramos os dois suficientes. Éramos mais que suficientes. Éramos completos. Nossa família pode ter destruído nosso casamento, mas não conseguiu destruir nosso amor. Esse amor está vivo nesta casa, nas suas cartas, nas fotografias que você guardou, e no meu coração. Vou viver o resto da minha vida honrando o que tivemos. Não com tristeza ou arrependimento, mas com gratidão. Porque por 22 anos, eu tive o grande amor da minha vida. Nem todo mundo tem essa sorte. E agora, finalmente livre das pessoas que nos manipularam, posso amar sua memória sem dor, sem questionamentos, sem a interferência de vozes tóxicas tentando me convencer de que o que sentimos não era real. Era real, Richard. Foi o mais real que já existiu na minha vida. Com todo o meu amor eterno. Margaret P.S. Plantei rosas ao lado da varanda, igual as que tínhamos em nossa primeira casa. Elas estão florescendo lindamente. Dobrei a carta e a coloquei dentro de um dos livros de poesia que Richard guardava na estante. O mesmo livro de onde ele costumava ler para mim nas noites de inverno. 2 semanas depois, recebi uma ligação de David Harrison, o advogado. Senhora Whitmore, tenho uma proposta interessante para a senhora. Uma empresa de desenvolvimento está interessada em comprar sua propriedade.
O valor é substancial, 3 vezes mais do que a avaliação original. Não estou interessada em vender. Senhora, talvez devesse considerar. É muito dinheiro. Senhor Harrison, esta casa não está à venda. Não por qualquer quantia. Depois que desliguei, não pude deixar de sorrir. 6 meses atrás, Kevin teria ficado furioso sabendo que eu recusei uma oferta lucrativa. Sarah teria organizado uma intervenção familiar. Jake teria me ligado com urgência para me convencer a ser sensata. Agora, ninguém nem saberia da oferta, porque eu havia cortado todos os laços com pessoas que viam minha vida através da lente do que poderiam ganhar com ela. 1 ano depois da minha mudança para Montana, acordei no dia que seria o meu 36º aniversário de casamento com Richard. Em vez de tristeza, senti paz. Preparei um café especial e saí para a varanda. O jardim estava magnífico. As rosas que plantei haviam se espalhado, criando um arco colorido ao lado da casa. O gramado estava verde e bem cuidado. A propriedade havia se transformado de um lugar de abandono em um refúgio de beleza. Como eu. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Mãe? Era a voz de Kevin, mais diferente, mais suave, mais hesitante. Eu não respondi imediatamente. Mãe, eu sei que você bloqueou meu número. Estou ligando do telefone de um amigo. O que você quer, Kevin? Eu queria saber como você está. Estou bem. Mãe? Sarah disse que você pareceu feliz quando ela foi te visitar. Eu quase ri. Sarah havia deixado minha casa furiosa e derrotada, mas aparentemente havia descrito a visita de forma diferente para Kevin. Estou feliz, eu confirmei. Houve uma longa pausa. Mãe, eu sinto muito pelo que fizemos. Não foi certo. Eram palavras que eu havia esperado ouvir por meses, mas agora que finalmente chegaram, descobri que não precisava mais delas. Kevin, você só sente muito porque as consequências te atingiram. Se Richard ainda estivesse vivo e eu ainda estivesse na minha casa antiga, bancando as irresponsabilidades de vocês, você nunca teria se arrependido. Isso não é. É verdade. E nós dois sabemos disso. Kevin ficou em silêncio. Mãe, você pode me perdoar? Podemos tentar recomeçar? Olhei para o jardim que havia criado, para a casa que havia restaurado, para a vida que havia construído longe da toxicidade que eles representavam. Kevin, eu já te perdoei. Perdoei você, Sarah e Jake. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar a ser vítima dos mesmos comportamentos. Então, não há chance de repararmos nossa família? Nossa família já está reparada, eu disse suavemente. Eu a reparei removendo as partes tóxicas. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Naquela tarde, dirigi até a cidade para fazer algumas compras. Na loja de ferragens, cumprimentei Tom, o proprietário, que sempre tinha tempo para uma conversa amigável. No mercado, parei para conversar com Ellen, uma viúva local que se tornou uma grande amiga. Na biblioteca, peguei alguns livros emprestados e conversei com a bibliotecária sobre o clube de leitura que ela estava organizando. Essas pessoas mal me conheciam há 1 ano, mas já demonstravam mais interesse genuíno em meu bem-estar do que minha própria família havia demonstrado em décadas. Voltei para casa quando o sol estava se pondo, pintando o céu de Montana com tons de laranja e rosa. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá e uma das cartas de Richard que ainda não havia lido. Esta era diferente das outras. Era mais curta, mais direta. Margaret. Se algum dia você descobrir a verdade sobre nossa separação, quero que saiba uma coisa. Não deixe que a amargura sobre o que perdemos impeça você de apreciar o que ainda tem. Você ainda tem um coração capaz de amar. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. Você ainda tem a chance de ser feliz. Não desperdice esses presentes por minha causa. Viva, Margaret. Viva completamente, intensamente, alegremente. É isso que eu mais quero para você. Mesmo que essa vida não inclua a mim. Dobrei a carta e a guardei junto com as outras. Richard estava certo. Eu ainda tinha uma vida inteira pela frente. E pela primeira vez em 15 anos, essa vida era inteiramente minha. Conforme as estrelas começaram a aparecer no céu claro de Montana, pensei em todas as pessoas que tentaram me convencer de que eu estava cometendo um erro ao vir para cá. Kevin, que disse que eu estava jogando dinheiro fora. Sarah, que insistiu que eu estava tendo um colapso emocional. Jake, que simplesmente me ignorou quando não conseguiu me manipular. Todos eles estavam errados. Vir para Montana não foi um erro.
Foi a melhor decisão que tomei em décadas. Aqui, cercada pela evidência do amor duradouro de Richard, livre da manipulação tóxica da minha família, eu havia finalmente encontrado algo que havia procurado a vida inteira sem saber: paz verdadeira. E pela primeira vez desde que Richard saiu de nossa casa há 15 anos, eu estava completa.